Boa tarde, pessoal. Temos um jogo muito interessante agora da categoria B, que é o Lucas Burgani contra o Gustavo Raeski. O Burgani contra Raeski. O Raeski a gente já viu jogando esses dias contra o Antônio, fez um jogo belíssimo com o Antônio. O Lucas a gente ainda não viu. O Lucas Burgani a gente ainda não viu nesse torneio. Então, vamos ver como é que eles se saem ali um contra o outro. Eu estou esperando um jogo equilibrado, um nível próximo entre os dois, provavelmente. Vamos dar mais um minutinho e a gente entra lá na sala para ver se eles já estão prontos para jogar. Hoje ainda a gente tem às 4 da tarde, isso mesmo, às 4 da tarde a gente tem jogo da categoria C. A Renata volta jogando, ontem fez um jogo belíssimo contra o Marcos também. Volta jogando contra o Paulo, Paulo Wolverini. Então, Renata e Paulo jogando hoje às 4 da tarde. Também pode ser um jogo bem equilibrado, com estilos muito diferentes, né? O Paulo, além de ser cadeirante, ele tem um estilo com bolas rápidas, fundas, e a Renata tem um estilo de colocação de bola, usar os ângulos para cortar as diagonais mais curtas. É um estilo bem diferente do Paulo. Vamos ver quem consegue impor o seu estilo de jogo, né? Vamos dar um pulinho lá na sala para ver se eles já estão prontos. Já estão prontos. Pá, voltei. Boa tarde, Beleza, pessoal. Boa beleza. tarde. Boa Opa, boa tarde, tarde. Vlad. Boa tarde, Vlad. Estamos ao vivo. Fiquem à vontade para começar a hora que vocês quiserem, tá? Sem pressa. Beleza. Bom jogo para vocês. Melhor de 5 jogos. Se precisarem de qualquer coisa, é só chamar, tô por aqui. Beleza. Tudo pronto. Vamos esperar eles terminarem o aquecimento para assistir esse jogo aí que promete ser um jogão. Vamos lá. Chuta. Bora. Pessoal aí do chat, como é que tá o som? Como é que tá a imagem? Tá tudo certo? Ângulo de câmera? Se quiserem alguma mudança aí, se tiverem alguma dica, vão me passando, por favor. E me contem para quem vocês estão torcendo. Pro Burgani ou pro Raeski? Como é que tá a torcida aí no chat? Daqui a pouco eles já devem começar. Estão terminando o aquecimento. Já devem começar o primeiro jogo dessa melhor de 5 jogos. Ted, o Ted com a campanha dele, Vlad na Casa TV. Ted, se isso der certo, meu amigo, eu não sei se eles pagam bem, mas se eles pagarem bem, eu vou aí em São Paulo Quer começar, Lucas? pra gente fazer Bora, uma, bora. uma loucura junto aí, sair jantar Nós algum vamos mesmo? dia aí e tal, pra Pode ser. comemorar. Vamos. Bom jogo aí. Bom jogo, viu? Vamos botar aqui. Beleza. Muito bom. Placar funcionando, contador ali funcionando. E o Raeski já. Raeski é o caneteiro, né? Do lado direito do vídeo. E o Burgani tá aqui embaixo do lado esquerdo. O Burgani joga no estilo clássico. É, Ted, por mim também, velho. Ia ser legal, né? Pô, ia ser muito legal. Eu acho a chance disso acontecer por enquanto bem pequena, mas não custa sonhar, né? Aí é legal porque toda vez que eu tiver numa transmissão dessas grandes da Cazé, toda vez eu dou um jeito de falar do tênis de mesa virtual, né? Que ia ser muito bom para todos nós. O Burgani, ele é aluno lá do Citar, né? Confere, Ted, é isso mesmo? Ele é aluno de vocês, né?
E o Raeski? Vocês sabem de onde o Raeski é? Não lembro. Alguém já me falou, não tenho certeza se ele é aí também do Citaro. Confesso, peço desculpas aí a minha falta de memória. A gente vai ficando velho e vai perdendo a memória, né? Confunde tudo. É tanto jogo também, é tanto jogador. A gente está com 40 inscrições nesse nosso rachão de agosto, com três categorias diferentes. É, né? O Burgani é aluno de vocês aí, né? O Burgani aí saiu atrás do placar e o Raeski fecha esse primeiro set 11-5. Tecnicamente os dois muito bom, né? Muito bons. A técnica muito fluida, né? Muito limpa. Apesar de eles segurarem a raquete com estilos diferentes, eles têm uma técnica muito bonita. É, o resto que eu não lembro também, eu não lembro, a gente chegou a conversar, mas a minha memória é fogo. Se alguém souber aí de onde joga o Raesk, por favor, coloca aqui pra gente que era pra eu saber isso, mas eu não tenho certeza. É ele que é da Paraíba, puxa, eu não lembro, é tanto jogador agora, a gente está transmitindo tanto. Se vocês entrarem na playlist nossa aqui do canal, numa playlist chamada Streaming, vocês vão ver quantos streamings a gente fez já desde domingo. É um jogo atrás do outro, gente. Teve dia com 5, 6 jogos. E só vai aumentar, né? Porque agora a gente vai entrar. Segunda-feira a gente entra na última semana, na segunda e última semana, para terminar os jogos de grupo. Então, quem não jogou muito nessa semana vai ter que correr atrás e jogar vários jogos na semana que vem, né? Então, vai ser uma correria aí pro pessoal e a gente vai provavelmente ter até mais volume de jogos para streamar do que a gente teve nesses primeiros dias do Rachão. E o Burgani recupera, ganhou o segundo set. Tá pintando um jogo equilibrado entre os dois, hein? Bonito topspin agora de forehand do Burgani. Olha, Ted, de tudo que eu já vi nesses 2 anos e meio, é a maior cobertura mesmo, cara. Sem querer puxar muita sardinha pro nosso lado aqui, né? Mas a gente tá fazendo um trabalho bom aí, viu? Eu, você e o Rodrigo estamos nos empenhando ao máximo aí para o pessoal ter um campeonato confortável, com transmissões de jogo, com atualização no site lá dos resultados o mais rápido possível, né? A gente está fazendo o que a gente pode aí para fazer um campeonato mais bonito que a gente puder. Por enquanto está em tudo perfeito, né? Que assim seja. E o Burgani abrindo uma vantagem grande agora, nesse terceiro set do primeiro jogo, 9-2. Tem tudo para fechar esse primeiro jogo aí, o Burgani, hein? E esse forehand dele, esse topspin de forehand tá fazendo a diferença. O Raesk não tá achando o ângulo para fazer esse bloqueio. Boa, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Também, só um segundinho. Veja, o Raesk ganhou o primeiro set, né? E parece que o Burgani se ajustou e descobriu um caminho ali para ganhar, né? Que é esse topspin de forehand dele. O Raesk, para bloquear essa bola, ele tem que fechar mais o ângulo da raquete, porque essa bola tá espirrando, tá passando meio longe. Ele tem que fechar o ângulo ou talvez até entrar um pouco mais firme. Talvez a mão dele esteja meio mole, né? Empunhadura um pouco mais solta para fazer esse bloqueio. Não está funcionando. Bloqueio, gente, para quem está aí iniciando, é uma questão de ângulo da raquete, de acordo com o tanto de efeito que o oponente põe na bola, né? Se tiver muito efeito, tem que fechar o ângulo. Se tiver menos efeito, tem que abrir. Mas a empunhadura, a mão tem que ser firme. Tem que ser um tapa firme na bola. Se deixar mole, ou o bloqueio fica muito lento e dá chance para o adversário continuar Voltei aqui. atacando. Beleza. Nós estamos começando o segundo jogo. Então, como eu estava falando, ou o bloqueio com a empunhadura é muito mole, ou o bloqueio fica muito lento e aí o adversário vem para cima mais fácil, porque a bola acaba ficando lenta e o atacante acaba continuando perto da mesa, né? Ou você erra direto essa bola, espirra e vai para fora.
Então o bloqueio é sempre firme, empunhadura firme, pegando a bola na frente do corpo o máximo possível. O grande problema do bloqueio, na verdade, é acertar o ângulo, tá? Então tem que ter a leitura do ataque do adversário. Olha que ataque bonito agora de backhand do Raes com as costas da raquete, né? Uma bola difícil de fazer, também girou muito essa bola, acabou pegando o Burgani desprevenido. Eu não sei se é impressão minha por enquanto, a gente precisa assistir um pouco mais, né? Foi só o primeiro jogo, mas eu tenho a impressão que o Burgani está levando muita vantagem na diagonal do forehand e o Raeski leva um pouco mais de vantagem na diagonal do backhand. Essa é a primeira impressão que eu tive, por exemplo, que eu tô tendo até agora, né? Esse ataque aí, tá girando muito essa bola, 114 giros por segundo, é muita coisa. E isso é só categoria B, né? Hoje a gente viu, logo de manhã, no final da manhã, a gente viu o jogo do Hidetaka contra o Afonso na categoria A. O jogo está aqui disponível no canal, se você não assistiu ao vivo. O Afonso, um dos melhores jogadores do Brasil na vida real, né? Atacando bolas acima de 140 de giro, né? E rápido, né? Rápido e fundo. Então, realmente, esse tanto de giro que o Burgani está conseguindo colocar é muito impressionante pro nível de pontuação, para a quantidade de pontos que eles têm, né, no ranking mundial, aí, que equivale à nossa categoria B aqui no Rachão. 9-9, temos o primeiro set mais equilibrado do jogo, né? No primeiro jogo, foi 2-1 em sets, mas os sets foram com uma margem de pontos, né, maior, assim, uma diferença maior. Então, o nosso primeiro vai a 2 aqui, primeiro 10-10. E o Raesk sacando muito rápido no backhand, explorando o backhand do Burgani. Talvez esse seja um caminho para o Raesk, né? Jogar mais forte ali no lado do backhand. E ele ganha o primeiro set desse segundo jogo. Foi muito mais equilibrado, mas também no primeiro jogo ele ganhou o primeiro set, né? Vamos ver se ele consegue manter aí a regularidade e equilibrar esse jogo. Porque se o Burgani ganha esse segundo jogo, já abre 2-0, começa a ficar complicado ganhar 3 jogos seguidos, né? Para fazer a virada aí e conseguir reverter o placar. Boa variação de saque, hein? Um saque lateral ligeiramente por baixo, mas mais lateral. E esse pode ser uma boa arma também, esse saque mais longo lateral na esquerda do Raesk, né? Pareceu que ele teve uma dificuldade, mas olha, ataca muito fácil ali na diagonal do backhand o Raesk. Fez um bom ataque de backhand e fez o correto. Quando a gente faz um ataque rápido potente na diagonal do backhand, a gente já tem que posicionar o corpo é, criando espaço no meio da mesa para usar o forehand. Foi exatamente o que ele fez, um posicionamento perfeito. Isso serve para qualquer um, caneteiro ou classista, né? Você fez um ataque rápido na diagonal, principalmente se for ali a diagonal do back, você tem que se posicionar de um jeito que você tenha espaço para fazer um forehand confortável no meio, porque esse ataque rápido de backhand, duas coisas podem acontecer. O oponente pode estar no tempo da bola e fazer um bloqueio na diagonal, que seria o mais simples e mais eficiente. Mas se ele estiver ligeiramente atrasado, ele vai ter que se deslocar para a bola e essa bola acaba sobrando no meio da mesa. Então, de qualquer jeito, o bloqueador, estando no tempo ou não, você tem que criar espaço no meio, se posicionando um pouco mais para o lado do seu backhand. E agora tem 2 match points o Raesk. Ele aposta no ataque de forehand, errou uma bola, deu sorte ali o Burgani. Segundo match point, primeiro salvo ali. E salvou os dois. Temos um jogo mais equilibrado até aqui entre os dois. Esse topspin aí, essa bola tá fazendo um estrago. A bola tá girando muito, tá saindo com arco alto. Excelente forehand. O Raesk, ele não tem talvez tanto giro, mas ele tem uma regularidade muito boa nesses ataques, um tempo de bola maravilhoso pro forehand. E o backhand, né? E ele fecha com 2 backhands ali na Tomar uma diagonal. aguinha aqui só. Um minuto. Senhoras e senhores, temos um jogo, hein? Agora temos um jogo equilibrado.
Esses dois sets foram muito equilibrados, né? Diferença mínima no placar. E o Rask conseguiu no finalzinho ali fazer bons pontos e conseguiu ganhar. Parece que agora os dois já estão mais adaptados ali ao jogo um do outro. Agora é o caso de quem consegue usar melhor os seus melhores golpes para conseguir impor o seu jogo, né? Eu continuo achando que na diagonal do backhand o jogo fica melhor para o Rask, fica um pouco mais confortável. Ele tem feito bons ataques na diagonal com backhand e dando sequência depois do Voltei. ataque. E o Burgani Tranquilo. naquela diagonal do forehand, né? Girando muito a bola. Tranquilo. Ou seja, é um jogo entre dois atacantes. Quem atacar primeiro vai levar vantagem, quem tomar a iniciativa, e para isso você tem que fazer um jogo de saque e recepção coerente com o que você precisa. Então, talvez sacar um pouco mais curto, né, fazer uma variação de peso de bola no saque para o seu adversário ter problema ali na leitura do saque e acabar fazendo uma recepção mais fácil para que você possa fazer a terceira bola, né, imediatamente, botar pressão atacando. Isso é que tá, eu acho que esse está sendo um problema para o Raes, que quando eles entram nesse jogo por baixo, o Lucas está esperando um pouquinho colocando e o Raesk dá muita chance de bola por baixo longa lá no forehand do Burgani, que é exatamente onde ele tá levando, o Burgani está levando mais vantagem, né? Tá jogando muito fácil ali o Raesk de backhand, né? Um backhand com as costas da raquete muito bonito, ó. Tentou de novo, errou por pouco. Tem uma técnica muito boa ali. De novo, errando o ângulo por pouco. Tem que fechar um pouquinho mais o ângulo para essa bola entrar. Olha como a sequência do Rask é bem fluida, né? Fez um topspin curto, o Burgani estava um pouquinho atrás da mesa, acabou bloqueando lento, ele continuou dando sequência com forehand, finalizando o ponto. Esse jogo mais pesado, de bola por baixo mais pesada, está favorecendo o Burgani. Primeiro por causa daquele topspin que ele tem de forehand, quando gira muito, é um problema bloquear. E segundo, porque o Burgani, o Raesk, perdão, ele tem uma fluidez nessas bolas batendo mais para frente, fazendo a bola correr. Se bem que esse último ponto aí que o Burgani fechou o primeiro set, foi um ponto com muita troca de bola e o Burgani se deu muito bem. Mas no geral eu sinto o Raesk um pouco mais confortável nessas trocas de bola mais retas, né? Enquanto o Burgani levando mais vantagem em bolas com mais giro, quando ele toma iniciativa com mais giro. Então, quando o jogador é muito bom de topspin, tem muito efeito, tem menos velocidade, mas tem muito efeito, esse jogo de bola pesada por baixo favorece o topspin com muito efeito, né? O jogador tem mais tempo para raspar na bola e mais tempo tanto mais tempo para se posicionar na mesa, quanto também mais tempo de contato com a bola na raquete. Ó, essa bola, exatamente essa que eu estou falando. Então, se eu fosse o Raesk, eu sacaria menos pesado por baixo, só de vez em quando como variação, mas faria um jogo mais lateral, como ele fez agora, por exemplo, um jogo mais por cima, que ele está levando uma vantagem, né? Ele consegue dar uma sequência no ponto melhor. E se eu fosse o Burgani, eu faria mais, eu começaria sacando mais por baixo, com mais frequência, justamente para poder usar o topspin, né? Agora, da onde eu tô aqui sentadinho na minha cadeira confortável, é fácil falar, né? Ali na hora o bicho pega, é difícil tanto para eles verem estrategicamente, né? Por isso que quando a gente tem um treinador perto é mais fácil para o treinador ver de fora e acabar alertando. Olha que recepção bonita agora do Raesk, hein? Fez uma finta ali, aproveitou o efeito do saque do Burgani e jogou lá do outro lado.
Segundo saque já, eu acho que o Burgani, que o Raes que erra nesse set, né? Isso faz diferença, né? E tem dois set points agora para igualar esse terceiro jogo em 1-1. Deu sorte ali, uma redinha e conseguiu finalizar do outro lado. 1-1. Temos um jogo extremamente equilibrado até agora, hein? Olha essa bola aí que o Raes está com dificuldade de achar o ângulo para bloquear. Tem um forehand muito poderoso, o Burgani. Esse é o caminho para o Raesc, né? Esse jogo mais no backhand. E é incrível, né? Porque, teoricamente, o jogador caneta ele teria uma deficiência no lado do backhand, né? Mas, atualmente, como a maioria dos caneteiros joga com uma borracha atrás, usando as costas, fica mais parecido com o que os classistas fazem, né? Ainda assim, o classista tem mais liberdade de movimento na mão, no punho, para fazer backhands mais potentes, mas isso não significa que o jogador, todo classista vai ter um super backhand ou que todo caneteiro vai ter um backhand fraco, né? Se a gente lembrar ali, olha que efeito agora, olha que lindo. Agora o Raeski conseguiu aplicar um topspin com muito giro, acima de 100 rotações também, e o Burgani que teve dificuldade para encontrar o ângulo de bloqueio. Tá com a vantagem no marcador ainda o Burgani. Fez um backhand belíssimo, mas falhou depois na continuação de forehand. Que ponto, que recuperação do Burgani nessa bola, hein? Parecia perdido. E valeu a pena. Tem quatro. Deu uma mudança. Tem quatro match points agora nesse terceiro jogo, o Burgani. Primeiro salvo pelo Raesk. Forçou um pouquinho o saque, tem mais dois match points o Burgani. Só que agora o saque é do Raesk, né? Teoricamente o Raesk tem a vantagem. Mais um match point. Será que ele salva os quatro? Falhou ali na abertura, que pena. Boa demais, cara. Boa, boa. Bom jogo. Dois jogos a um pro Burgani, extremamente equilibrado. Que jogaço, hein? Essa nossa categoria B do Rachão tá muito bonita, né? Tá tendo jogos muito equilibrados, um nível técnico excelente. O Burgani ele tá jogando também na categoria A, ele tem pontuação para jogar na B, então, né, os jogadores podem escolher de repente fazer uma segunda inscrição também na categoria de cima, então ele está jogando na categoria A, mas a categoria forte dele, né, de acordo com a pontuação, é essa categoria B. E os dois estão fazendo um jogo de altíssimo nível técnico, muito legal. Muito bom acompanhar isso, né? Se vocês lembrarem, há 2 anos e meio atrás, tava- o Brasil tinha muito pouco jogador, né? E agora veio uma invasão aí Voltei. de um ano, nesse último ano, né? Assim, nesses últimos 9, 10 meses, mais ou menos. Começou um movimento lá no Citar, em São Paulo, no Clube Citar. E aí outros jogadores foram aderindo, né? Que também tem clubes, né? O Afonso, o Léo Arata. O pessoal do Motirô também divulgando bastante o tênis de mesa virtual. E começou a aparecer. Tivemos já dois campeonatos oficiais da CBTN e teve um Mundial ano passado na Suécia, né? Mundial organizado pela Federação Internacional, pela ITTF. Então, tudo isso misturado está fazendo o tênis de mesa virtual no Brasil crescer muito. Nós estamos com muitos jogadores com pontuação já acima de 3.000, que, né, para vocês terem noção, os melhores jogadores do mundo, ali o top 100 do mundo é pontuação acima de 3.000. E nós temos vários jogadores, já dois jogadores no top 10 do mundo. O Arata acabou de entrar no top 10, né? E vários jogadores ali no top 100, já uns 7 ou 8 pelo menos ali, com pontuação para top 100, talvez mais até já. Raesk saindo na frente, Raesk precisa ganhar esse jogo, né? De qualquer jeito para forçar um quinto jogo decisivo entre os dois, né? Mais uma vez ele levando vantagem com esse backhand com as costas da raquete.
Não é uma bola que gira muito, mas é uma bola que tem muita qualidade na colocação, né? Na mesa ele coloca bem, a bola entra no fundo, com um arco bonito. E agora ele vai para cima com o forehand, né? Ele tem mais potência nesse forehand até. E de novo, duas variações, ao mesmo saque praticamente, um saque lateral para a direita, duas vezes seguidas no 9-9, o Burgani recebeu mal as duas vezes, leu mal o efeito, acabou sobrando uma bola mais alta. E o Raesc finalizou ganhando esse primeiro set. O Raesc precisa ganhar um desses próximos dois sets, né? Para forçar a um quinto jogo. E é merecido, hein? Se eles forem para um quinto jogo, vai ser muito legal, porque está tão equilibrado. Esses jogos equilibrados a gente torce mesmo para dar sofrimento, quinto jogo, né? Colocar o coração ali na ponta da raquete, porque o quinto jogo é na raça, né? Já não tem mais novidade nenhuma, não tem novidade estratégica. Os dois já jogaram quatro jogos inteiros, já se conhecem, já sabem tudo que eles podem oferecer ali de perigo um para o outro. Então, o quinto jogo normalmente é no coração, né? Mas se recuperando agora nesse segundo set também o Burgani, abrindo uma vantagem de 3 pontos. Excelente combinação, agora conseguiu fazer um bloqueio no forehand. E aí o Raes, que estava muito perto da mesa depois do bloqueio, não conseguiu ter tempo de seguir atacando e o Burgani imediatamente botou pressão e fechou o ponto. Essa é uma outra característica também para você que está começando ou está no nível mais intermediário de tênis de mesa, tanto no virtual quanto no real. Quando você faz um bom ataque, você tem que afastar um pouquinho, pelo menos, do ponto que você está, se você está muito perto da mesa, né? Se você já está lá no fundo, tudo bem. Mas se você está muito próximo da mesa e faz um primeiro ataque, você tem que afastar um pouquinho para ter tempo de fazer o segundo ataque, para dar sequência ao seu ataque, né? Porque se você estiver muito perto da mesa e o bloqueador faz um bloqueio um pouco mais firme, um pouco mais rápido, você vai acabar tendo pouco tempo e passando só a segunda bola com menos pressão, e aí você dá chance para o seu oponente de atacar e reverter a situação, né? Você começou botando pressão e daqui a pouco, por ter pouco tempo de reação, o seu oponente tem a chance de botar pressão e ter uma certa vantagem durante o rally. Deu sorte agora Burgani com uma redinha. O Raesc precisa desse set de qualquer maneira para forçar um quinto jogo, né? Vai ter drama, tô sentindo que vai ter drama no final desse set, hein? A gente vê agora como os jogadores já estão mais adaptados ao jogo um do outro, né? Esses ataques de backhand do Raesc nos primeiros jogos estavam fazendo um estrago, mas agora o Burgani já está marcando essa bola ali na diagonal e conseguindo fazer alguns bloqueios. Tá com vantagem o Burgani em 3 pontinhos, importante essa vantagem se ele quiser finalizar logo o jogo. Ó, exatamente agora aconteceu ao contrário com o Urgani. Ele atacou a primeira bola perto da mesa, continuou muito perto da mesa. O Resk fez um bloqueio rápido e ele teve que passar a bola. E o Resk veio na sequência e colocou pressão. É importantíssimo, se você faz o primeiro ataque perto da mesa, dá um pulinho para trás, pelo menos um pouco, para você ter tempo de continuar atacando. Usem isso como uma regra porque na pior das hipóteses, você der um pulinho para trás para continuar atacando e o seu oponente conseguir fazer um ataque, um bloqueio mais lento, é melhor você avançar nessa bola que está mais lenta. É mais fácil andar para frente do que para trás, né? É mais rápido. Agora sim o Burgani achou, o Raesk, perdão, achou o tempo para fazer dois forehands poderosos. E ele precisa agora desses 2 pontos aí. Tem 3 match points o Raesk. Tá com pinta de que vai ter o quinto jogo, hein? Desperdiçou o primeiro match point e com o saque ele finaliza. Vamos para o quinto jogo, meu povo. Minutinho, Jogaço. só tomar uma água. Beleza. Que jogo equilibrado, um dos mais equilibrados que a gente viu até agora, hein? Muito bonito. Agora é aquela coisa, agora é ir pro quebra-pau, é dar o melhor que você puder ali, usar os seus melhores golpes o tempo todo. Eu sempre digo para os meus alunos que cada ponto é 10% do jogo, né?
fazendo uma continha de bar aqui, arredondando, desconsiderando que o jogo vai até 11, né? Para a gente arredondar. Então, digamos que o jogo vá até 10 cada set, cada ponto é 10, cada ponto que você erra é 10% que você está dando para o seu adversário, né? Então, se você vai numa loja e eu te dou 40% de desconto, que seria 4 pontos num set, você vai ficar muito feliz de comprar com 40% de desconto. Então, não pode dar ponto de graça em hipótese alguma. Qualquer vacilo ali na concentração, uma bola, uma tomada de decisão errada, é 10% de desconto que você está dando para o seu oponente. Então, se você é mão de vaca assim que nem eu, leve isso também como consideração na hora que você estiver num jogo apertado, né? Lembra que cada vacilo, um saque errado, Bora qualquer lá, última. coisa, Bora, última. 10%. Bom jogo. E vamos pro quinto jogo, hein? Let's serve. Esse ataque do Raesk de backhand, né? Ele entrou bem numa diagonal curta ali, mesmo entrando sem potência, entrando numa diagonal curta, assim, tão difícil de reagir ali para bloquear que é difícil, mesmo sem ter tanta potência. É verdade, Ted. Quem ficou de fora desse torneio tem mais é que lamentar, né? Porque, lógico, né, não são muitos os torneios virtuais que a gente tem disponível aqui no Brasil. A nossa ideia é fazer mais edições desse rachão, né, o máximo possível, mas ficar de fora de um torneio desse, né, jogando do conforto de casa contra jogadores do Brasil todo, brasileiros inclusive que jogam fora do país, que moram fora, né? A gente tem o Henrique Camanho que mora em Portugal e a Renata que mora nos Estados Unidos, jogando também com a gente, fazer amigos no virtual. Às vezes um jogo desse é tão equilibrado entre os dois que eles acabam virando bons amigos, né? Porque imagina depois um treinamento desses dois, eles se encontram online ao mesmo tempo, qualquer outro dia, e eles já sabem que é jogo duro e que eles podem fazer um treinamento bom juntos, então você acaba fazendo amizade também ao longo do torneio, né? E também tem a oportunidade de mandar o link, seu jogo ser transmitido, e você mandar o link para os seus amigos, para os seus familiares, para eles assistirem você jogando, né? Também do conforto da casa deles, porque para um familiar seu assistir um jogo seu num campeonato na vida real, ele precisa, a não ser que o campeonato seja na sua cidade, ele precisa viajar para te acompanhar, para assistir, né? E aqui ele assiste ao vivo, pode torcer aqui no chat com a gente. Olha que ponto, hein? Esse foi um dos pontos mais técnicos do jogo até agora. Os dois jogaram muito forte, muito forte. O Raesk ganhou esse primeiro set do quinto jogo, ou seja, o Burgani precisa ganhar esse set de qualquer jeito. O Burgani tá indo para cima, né? Não tá dando muita chance nesse set agora pro Raesk. Isso tem sido uma constante nesse jogo, né? Um dos jogadores vai para cima com mais energia ali, com mais força, acaba ganhando um set com uma margem de ponto um pouquinho maior. Imediatamente depois o outro jogador acorda e vai para cima e bota pressão, acaba ganhando. Vai ter o último set do último jogo, hein? Tá pintando o terceiro set do último jogo. O Burgani tá com uma vantagem grande, aí tá com 7 set points. Primeiro salvo com um saque pesado ali do Rask por baixo. E agora finaliza. Eu falei que ia ter drama. Eu avisei que ia ter drama. Último set, agora mais do que nunca é a teoria dos 10%. Cada ponto agora é 10% do jogo. E a gente já não tem mais aquela estratégia funcionando de quem tomar a iniciativa do ataque tem vantagem. Não necessariamente, porque agora eles estão se dando bem no bloqueio também, estão conseguindo bloquear o primeiro ataque. Agora é quem consegue se desenvolver melhor ao longo do rally, né? Ao longo do ponto.
Tá vendo? Os ataques já não estão entrando e fazendo estrago tão rápido. A bola tá voltando mais vezes, né? Pontos mais longos, mais técnicos. Ai, tentou aquele backhand. Esse backhand tem sido muito bom pro Raesk, né? Fez a variação de saque lateral, a bola subiu. É isso, agora é conseguir capitalizar qualquer errinho do oponente ali, colocando uma bola mais lenta, mais alta. Que não pode desperdiçar nesse momento. Muito bom o jogo, hein? Jogos mais emocionantes. Eu tô com a minha mão suando aqui, não sei vocês. Contra-ataque do Burgani agora na diagonal do forehand. Que pena, errou o saque agora o Burgani, o Raesk. Deu a impressão até que foi um erro de tracking ali, de rastreamento do controle. Um momento difícil do jogo, né? Esse topspin mais curto, né? Tá girando bastante também. Mais de 100 giros por segundo. Essa vantagem do Burgani agora é importante. 3 pontos, hein? Meu Deus, que pontaço maravilhoso. Talvez o melhor ponto do jogo num 9-6 do último set do último jogo. E consegue fechar o Burgani. Que Bom jogaço, que jogo, jogão, jogaço. hein, cara. Bom jogo. Cansado. Nossa, também, cara. Meu Deus. Cara, essa aqui da diagonal no final. Caramba, hein? Foi boa. Jogou demais. Valeu, você também, mano. Foi um puta jogo, boa. Senhores, que jogo! Que talvez o jogo mais equilibrado, mais tenso do torneio até agora. Eu tô com a minha mão suando aqui, pra ser bem sincero. Que jogaço! Que jogo definido no detalhe. E foi muito importante, muito interessante ver a evolução que vocês dois tiveram ao longo desses 5 jogos. Porque no começo, qualquer ataque dos dois estava fazendo um estrago muito grande. E a partir ali do meio do terceiro jogo, começo do quarto jogo, vocês começaram a achar o tempo do bloqueio, começaram a trocar mais bola, o jogo ficou muito mais técnico. Parabéns para os dois, viu? Que jogaço! Que jogaço! Ah, valeu demais. Valeu, valeu, Vlad. Eu tô morto, assim. Eu não sei o Raesk, mas eu tô... Nossa, cara, tô morto, velho. Isso. Quebrado. Eu não sei de onde você é, mas aqui em São Paulo tá um calor agora. Antes tava frio, mas agora tá calor. Eu tô pingando aqui. Nossa. Cara, mesma coisa que eu sou do Paraná, ontem tava de boa, hoje tá 30 graus, cara. Tá quente aqui. É, Nossa. isso foi legal. Foi Mas valeu puta jogo. demais, viu? Pô, jogaço, Obrigadão. cara. Valeu, Vlad, pela transmissão, viu? Pô, eu que Valeu, valeu. agradeço. Ó, Eu que Opa. agradeço. Seria um pecado esse jogo não ter sido transmitido. Que bom, parabéns, obrigado por me deixarem transmitir aí. Que bom que deu tempo. E vão me avisando com mais antecedência, tá? Pra gente garantir que os próximos jogos de vocês a gente consegue transmitir para o pessoal assistir, que valeu muito a pena. E bom resto de campeonato para vocês. A gente se vê nas próximas transmissões. beleza. Beleza. Valeu, Vlad. Valeu, gente. Valeu, Valeu, bom tchau, dia, tchau aí. tchau. Preciso falar alguma coisa? Que jogo! Que jogo! Isso é categoria B, gente. Esses dois jogaram agora no fim, esse quinto jogo que eles fizeram foi nível categoria A. Fácil, 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 fácil. Jogaram demais, jogaram demais. Não tem nem o que falar, nem o que falar. Que jogaço. Obrigado aí por vocês terem acompanhado. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Porque se você não gostou desse jogo tanto quanto eu, você não entende nada de tênis de mesa. Vai se informar, porque foi um jogaço. Parabéns aí aos dois atletas. O Gustavo Raes, que no fim eu tinha essa informação. Ele é conterrâneo meu lá do Paraná. É um jogo de um paranaense contra um paulista. Muito bom. É muito legal. Quando que eles iam ter a chance, de repente, de se encontrar num torneio na vida real, né? E fazer um jogão desses, porque a não ser que fosse um campeonato brasileiro, e ainda assim a chance de se encontrar é pequena, porque tem muito, muito jogador, né? E eles iam ter se privado de uma experiência como essa. Esse é o tipo de jogo
3-2, né? 3 jogos a 2, extremamente equilibrado. É um jogo que eu considero, quando eu passo por essa experiência de fazer um jogo assim tão equilibrado, ganhando ou perdendo, você sai feliz do jogo, porque você cresceu como jogador. Esse tipo de jogo faz você melhorar, faz você levar o seu nível. E não é. É claro que né, todo mundo quer ganhar, mas assim, você sai relativamente feliz mesmo perdendo por causa disso, da experiência. É um empate um jogo desse. Né? É considerado, não tem um perdedor. Né? Tem um perdedor na parte prática, né? Alguém precisa sair com a vitória, mas na moral da história, no final, não tem perdedor. Os dois saem ganhando muito. E é muito emocionante um jogo desses, né? Faz você crescer. E eu não sei vocês, mas quando eu tenho uma experiência dessa como jogador, eu sinto uma conexão com o meu oponente, ganhando ou perdendo dele no final. É uma conexão, parece que você cria um elo, porque você dividiu ali tantos momentos tensos com outro jogador que você sai grande do jogo, né? E você sente eu arrisco dizer até esse carinho pelo oponente, porque ele foi o responsável para te elevar até o seu nível mais alto, e é isso que o esporte, esse é o ponto mais forte do esporte, ganhar ou perder é consequência. O lance do esporte, a beleza do esporte é você se superar e você crescer. E você leva esses ensinamentos do esporte para a sua vida toda, né? Então, essa é a beleza. Hoje, então, temos mais um jogo, por enquanto, na nossa programação, 4 horas da tarde, Renata contra o Paulo, na categoria C, um duelo de estilos aí muito diferente. Então, vejo vocês daqui mais ou menos umas 2 horas. Obrigado mais uma vez, abraço a todos, até daqui a pouco.